Você sabe o que é democracia ou cidadania? Então veja só esse vídeo e você saberá um pouco mais sobre essas duas coisas importantíssimas para o seu dia a dia. O que você entende sobre democracia? Democracia nada mais é que um sistema em que as pessoas de um país podem participar da vida política. Esta participação pode ocorrer através de eleições, plebiscitos e referendos. Dentro de uma democracia, as pessoas possuem liberdade de expressão e manifestações de suas opiniões. E sobre cidadania? O que você entende? A cidadania é um conjunto dos direitos políticos, onde é permitido ao indivíduo intervir na direção dos negócios públicos do Estado, participando de modo direto ou indireto na formação do governo e na sua administração, seja ao votar, que seria o método direto, ou seja, ao concorrer a algum cargo público, o meio indireto. O conceito de cidadania está fortemente ligado ao de democracia. É só lembrarmos que na antiguidade clássica, ser cidadão era ter participação política. A palavra cidadão servia para definir na Grécia Antiga o indivíduo nascido na polis e que tinha direitos políticos. Com o tempo, o conceito de cidadania foi se ampliando para além dos direitos. Hoje, ela está associada aos direitos e deveres dos indivíduos. Quando falamos de direitos e deveres, devemos entender que, como cidadania, a preocupação e o exercício de ações que garantam o desenvolvimento harmonioso da sociedade e a preservação dos direitos alheios. Esse modelo lúdico de falar com o eleitor, com o cidadão, ele funciona, ele marca na memória do cidadão e é o que a gente quer. A gente quer que o eleitor, o cidadão, reflita sobre as informações que nós estamos enviando a eles. A palavra democracia significa força do povo. Nesse sistema prevalece a vontade da maioria e o respeito aos direitos da minoria. Ser cidadão não é simplesmente cobrar seus direitos, mas lutar para defender os interesses dos nossos semelhantes. A democracia hoje é bem melhor. Eu mesmo estou com essa idade, se eu quiser, eu não voto, mas eu faço questão de ir à urna para votar. O pleno exercício da cidadania e da democracia estão associados à ideia de igualdade entre os indivíduos. Como já havia dito Albert Einstein, o meu ideal político é a democracia, para que todo homem seja respeitado como indivíduo e nenhum venerado. E é então por meio da cidadania que chegamos a um ponto importante desse vídeo, os movimentos sociais. A manifestação ou protesto é a forma como podemos exigir a cidadania, reivindicando e exigindo nossos direitos. O brasileiro luta por seus direitos, sempre em busca de cidadania e de um país democrático. Alguns desses movimentos marcaram a história, como por exemplo, a Proclamação da República. Este movimento desencadeou a libertação do Brasil das mãos dos monarquistas, que governavam o Brasil através da monarquia constitucional parlamentarista. Esse movimento foi marcado por um público mais elitizado, que se uniu a Marechal Deodoro da Fonseca e, após um levante militar, instaurou a República em 15 de novembro de 1889. Outro exemplo muito importante que podemos citar foi a ditadura militar. O regime brasileiro, que durou de 1964 a 1985, levou milhares de pessoas às ruas. No dia 26 de junho de 1968, uma manifestação com mais de 100 mil pessoas no Rio de Janeiro levaram às ruas jovens que pediam pelo fim do regime autoritário. Na época, então, o presidente Arthur Costa e Silva negou as solicitações e ainda aprovou um ato que proibia os movimentos sociais, chamado de Ato Institucional número 5. Após ter ouvido os membros do Conselho de Segurança Nacional, resolveu baixar um ato institucional que tem como finalidade fundamental preservar a Revolução de Março de 1964, a fim de que possamos, saneando esse clima de intranquilidade que gera a desconfiança, o desconforto e procura de qualquer forma atingir o regime que precisamos defender, baixar um ato institucional. Mais alguns seriam as diretas já e a geração Caras Pintadas. O movimento das diretas já contou com grande participação e apelo da população, que lutava para estabelecer eleições diretas para presidente no Brasil. Com o aumento crescente da inflação, a crise fez com que o sistema até então governado pelos militares diminuísse cada vez mais.
A emenda constitucional foi votada em 25 de abril de 1984, porém ela não foi aprovada devido a artimanhas de políticos ligados ao regime militar. Em 1989 ocorreu a primeira eleição direta para presidente, após ser estabelecida na Constituição de 1988. O governo manda ao Congresso emenda prevendo eleições diretas para presidente em 88. Se a emenda Figueiredo derrotar no Congresso a emenda Dante de Oliveira, como espera o Palácio do Planalto, o Brasil vai ter eleições presidenciais diretas em 1988. O sucessor do presidente Figueiredo terá, portanto, um mandato de apenas 4 anos, mas terá direito à reeleição, assim como acontece nos Estados Unidos. A emenda Figueiredo marca para 86 a eleição dos prefeitos das capitais, junto com a eleição dos governadores de estado. Após as eleições diretas para presidente em 1989, elegendo o então presidente Fernando Collor de Mello, a população começou a se manifestar por conta das falhas que o seu governo estava apresentando. Os jovens que ficaram conhecidos como caras pintadas descobriram uma nova forma de protestar, exigindo democracia. No dia 29 de setembro de 1992, Fernando Collor é impedido como presidente do Brasil. Às 8h40 da manhã, quando o presidente Collor entrou no Palácio do Planalto, ele ainda estava no poder. Quase 2 horas depois, acompanhado da primeira-dama, Dona Rosane Collor, o presidente entra na antessala do gabinete para ser comunicado de que estava sendo afastado. O presidente está visivelmente tenso. Ao seu lado, todo o ministério já exonerado. Na hora de assinar a própria saída, a consulta ao ex-ministro da Justiça. Confere no relógio até os segundos. A partir deste instante, começa a contar o tempo do afastamento. Um aperto de mão e o presidente sai. Às 10h35 da manhã, o presidente Collor deixa o Palácio do Planalto, de onde governou o país por 29 meses e 17 dias. Os funcionários recebem manifestações diferentes, emoção e vaias. Acho que agora você sabe um pouco mais sobre cidadania, democracia e movimentos sociais, não é? Obrigada pela atenção. E lembre-se, você tem direitos, use-os.